Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, onde ele trata da fatoração pela diferença de dois quadrados. Antes de iniciarmos essa aula propriamente dita, deixa eu te explicar primeiramente o que é uma fatoração. A fatoração é quando você pega uma expressão algébrica, tá? E você irá transformá-la numa multiplicação de pelo menos dois fatores. Perfeito? Só que olha só, eu tenho aqui inicialmente essa multiplicação de A mais B por A menos B, tá? Mas professor, cadê a multiplicação? Tá aqui, pessoal. Embora não apareça, sempre entre dois parênteses existirá uma multiplicação. Logicamente, não havendo nenhum outro sinal de operação matemática. Perfeito? Então, quando a gente distribui esses elementos na forma multiplicativa, o que acontece? Eu tenho aqui, olha lá, A vezes A, que é A ao quadrado, A vezes menos B é menos AB. Depois eu vou pegar o outro elemento do primeiro parênteses e também fazer a mesma distribuição multiplicativa. Logo então, reparem, B vezes A é AB. Espera aí, professor, calma. Por que BA se transforma em AB? Porque toda vez que você tem duas letras lado a lado, entre elas também existe uma multiplicação. E a ordem dos fatores não alterará o seu produto. Sendo assim, se eu coloco BA ou AB, significa a mesma coisa. E eu preferi colocar AB justamente para comparar daqui a pouco com outro AB que já existe aí. Legal? Continuando aqui então, multiplicando B com menos B, mais com menos é menos, B vezes B, B ao quadrado. Em seguida, na próxima linha, reparem que esses dois elementos aqui do meio, eles são simétricos. O que quer dizer elementos simétricos? Quer dizer que nós temos os mesmos valores, só que os seus sinais são diferentes. E o que isso tem a ver? Tem a ver pelo seguinte, que toda vez que você adicionar ou subtrair, tanto faz, né? Quando você adicionar dois elementos simétricos, o seu resultado sempre será igual a zero. Sendo ele igual a zero, então, nós poderemos eliminá-los da nossa expressão algébrica. Sendo assim, pessoal, eliminando esses valores, vai nos sobrar A ao quadrado menos B ao quadrado, o que coincide com o resultado dessa multiplicação. Então, o que acontece? A fatoração também, ela é um modo de operacionar inversamente o produto notável, tá? Então, eu pego a expressão e eu volto para o produto. Pelo fato de aqui existir igualdade, eu só fiz inverter a posição dos membros dessa equação. Por quê? Porque eu vou te mostrar que quando a gente tem a diferença de dois quadrados, olha lá aqui na expressão, tá? Eu tenho a diferença de dois números elevados ao quadrado. A fatoração me mostra o seguinte, que eu saio daqui e eu volto para a multiplicação. Mas, de repente, a pergunta que possa existir é a seguinte, beleza, professor, eu entendi aqui essa relação, mas como é que eu faço para sair de A ao quadrado e B ao quadrado para essa multiplicação? Bem simples, tá? Para você fazer isso, basta você extrair a raiz quadrada de cada um dos elementos daquela diferença. Por isso também o nome aqui é a diferença de dois quadrados, porque são dois valores elevados ao quadrado. Se eu quero tirar o expoente de um deles, basta pegar esse elemento e extrair a sua raiz quadrada. Sendo assim, então, é essa ideia que eu vou fazer para transformar cada uma dessas expressões em uma fatoração, utilizando a regra da fatoração da diferença de dois quadrados. Então, repare aqui. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou extrair a raiz quadrada de cada um dos elementos da subtração. A raiz quadrada de x ao quadrado, lembrando que quando eu tiver a raiz quadrada, embora não apareça na sua composição aqui, tá? Saiba que o índice é 2. Quando o índice é igual à raiz, a gente pode cancelar o índice com a raiz, tá? Perdão. O índice é igual ao expoente, a gente pode cancelar esse índice com o expoente, ficando como resultado apenas o radicando, que aqui nesse caso será x. E a raiz quadrada de 36 é igual a 6, até porque 6 vezes 6 é 36. Bacana? Quando eu acho, então, essas duas raízes,
quando eu extraio as raízes e acho esses dois resultados, automaticamente eles serão os valores de A e de B. Como eu tenho que colocá-los em soma e subtração, repare aqui então. Então eu vou ter x mais 6, que multiplicará x menos 6. Finalizando aqui então a nossa fatoração utilizando a diferença de 2 quadrados. E como eu falei anteriormente, a fatoração ela faz justamente essa ponte. Ela transforma uma expressão algébrica numa multiplicação de pelo menos 2 fatores. No segundo exemplo aqui, pessoal, repare que nós temos a elevado à sexta potência menos 100. E para que a gente possa, de repente, fatorar essa expressão algébrica, eu vou utilizar a mesma ideia que usamos anteriormente. Então, eu vou determinar aqui a raiz quadrada de a elevado à sexta menos a raiz quadrada de 100. Mas atenção, gente! Lembrando de novo que aqui, embora não apareça, nós saibamos que o índice é igual a 2. Beleza. Como é que eu faço para tirar a raiz quadrada de um expoente 6? Simples. Você vai pegar o expoente do radicando, que está aqui dentro, e dividi-lo pelo índice da raiz. Automaticamente, então, nós teremos o seguinte: a raiz quadrada de a elevado a 6 é a mesma coisa do que a elevado a 6 dividido por 2. Logo, então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Portanto, pessoal, a raiz quadrada de a elevado a 6 equivale a a elevado ao cubo. Perfeito? Aqui na raiz quadrada de 100, o 100 não se esqueçam que é a mesma coisa do que 10 vezes 10. Sendo 10 vezes 10, é a mesma coisa que escrevê-lo como sendo 10 ao quadrado. E aí, essa regrinha, ela bate também de frente com a do x, que eu fiz aqui em cima. Como assim? Expoente do radicando igual a raiz, o índice da raiz. E aí, o resultado dessa raiz é igual a 10. Então, nós já temos aqui esses dois valores, no caso, né? Comparando aqui a fórmula, os valores de A e de B, onde o valor de A é A ao cubo, o valor de B é 10. Portanto, finalizando então aqui essa fatoração, nós temos A elevado ao cubo mais 10 vezes A elevado ao cubo menos 10. Com isso, a gente finaliza então a fatoração desse segundo exemplo, beleza? Mas nós temos ainda um exemplo onde eu trouxe ele justamente para te mostrar que a gente pode também fatorar, utilizando a diferença de 2 quadrados, um número que esteja em forma de fração. Então, reparem que vou fazer o mesmo esquema. Eu vou extrair a raiz quadrada de cada um desses elementos, tá? Agora, quando a gente extrai a raiz quadrada de uma fração, eu tenho que extrair a raiz do numerador e do denominador também. Sendo assim, reparem que nessa fração nós temos a raiz quadrada de x ao quadrado, já vimos aqui em cima que o resultado é x. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Passando para o outro lado, a raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois 1 vezes 1 é 1. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3, até porque 3 vezes 3 é 9. Bem, gente, extraindo aqui essas raízes quadradas individualmente, verifiquem que, fazendo a comparação dessa diferença com essa aqui embaixo, aqui no caso, né, na fórmula, nós temos então os resultados sendo iguais a A e B. Bem, já que eu achei então esses resultados, vamos finalizar a fatoração colocando esses dois resultados em soma ou adição e esses dois resultados envolvidos em uma subtração. Portanto, então, gente, a fatoração dessa diferença aqui de 2 quadrados equivale a quem? A x sobre 2 mais 1/3 vezes x sobre 2 menos 1/3. Legal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde ela tratou da fatoração pela diferença de 2 quadrados, a qual é baseada nessa formulazinha, tá? E esta formulazinha, ela sempre provém de você extrair a raiz quadrada de cada elemento dessa subtração. Extraindo, então, a raiz quadrada, você irá colocar esses resultados em soma e em subtração,
multiplicando então os seus parênteses. Logo assim, muito obrigado e tchau.